Há quem diga que o sistema utiliza diversas ferramentas para nos controlar. Hoje, uma das formas mais eficientes seria a utilização da indústria da música, que teria grande potencial para nos afetar por meio de frequências vibracionais que conseguem atingir o nosso subconsciente, nos influenciando em diversos aspectos da nossa vida. Quando você canta músicas que estão na frequência do amor, da paz, da alegria, coisa do bem, você se sintoniza com a frequência de Deus. De acordo com alguns, esse problema se intensificaria ainda mais quando compreendemos que grandes ocultistas como Aleister Crowley também utilizaram a indústria musical para alcançarem os seus objetivos. Seria por isso que vemos inúmeras referências subliminares descaradas nos clipes das músicas atuais. Cantoras e cantores estariam fazendo rituais ocultos ou simplesmente querem chamar a atenção para seus álbuns e apelam para temas que mexem com o emocional da massa. Seria esse um dos motivos de Luísa Sonza, uma garota que se apresentou como meiga, mudar de repente completamente a sua aparência, a sua personalidade e aparecer agora como num filme de terror, sentada no colo de Satanás? Estaria ela fazendo um ritual ou apenas chamando a atenção do público? A indústria da música é um dos principais braços do sistema que praticamente consegue encostar em nós. Uma música pode lhe afetar de diversas formas diferentes, sem que você nem mesmo perceba. Quer um exemplo? A letra musical. Essa você consegue ouvir, ler caso esteja em seu idioma e compreender se aquilo ali está querendo algo bom ou ruim para você. O segundo ponto é a melodia. Uma melodia pode fazer com que o seu ânimo se eleve ou diminua. Ela pode deixar muito feliz, ou pode também te deixar em um estado de tristeza profunda, um estado de nostalgia, algo que pode ser bom ou ruim para você. E a principal delas, aquela que nós não conseguimos enxergar, mas que nos afeta com um potencial tão forte que muitas pessoas podem ficar até mesmo fisicamente debilitadas sem nem imaginar que uma música teria esse poder, entre aspas. Eu estou falando da frequência vibracional. Uma música de alta frequência pode fazer até mesmo com que você consiga ter um auxílio no seu corpo físico de cura de uma doença. Uma música de baixa frequência pode fazer com que você abaixe até mesmo a sua própria imunidade. Boa parte do nosso corpo é feito de água, e a água reage de uma forma gigantesca com a vibração de músicas ou de sons. O grande problema disso é que ocultistas, pessoas que têm más intenções, muitas das vezes utilizam as músicas para trazer uma baixa frequência vibracional, para empurrar suas letras, normalizar até mesmo símbolos que vão fazer parte dos clipes musicais com essas músicas e fazer com que muitas pessoas fiquem, de certa forma, em um estado vulnerável, tanto físico quanto espiritualmente. Outros artistas acabam utilizando tudo isso como apenas um chamariz para buscar atenção. Trazer mensagens subliminares assustadoras podem gerar mais cliques, mais visualizações, podem gerar mais audiência. E essa grande questão, no final das contas, estaria afetando a todos nós. No vídeo de hoje, eu não quero analisar apenas o mais novo clipe de Luísa Sonza que se chama Loira Gelada, mas tentar entender o que de certa forma ela estaria fazendo. Será que Luísa Sonza apenas está querendo chamar a atenção para conseguir mais visualizações, mais cliques? Ou tudo isso faria parte de um ritual ocultista? Quando olhamos para ela, voltamos ao passado e lembramos de um clipe que há algum tempo atrás nos chamou a atenção, chamado de Campo de Morango. Malvadona safada quer que meu socar uma medida assanhada só racha do... O clipe Campo de Morango foi quase que um ponto de divisão na carreira musical de Luísa Sonza.
aquela que antigamente trazia consigo mesmo a aparência de uma garota inocente, uma garota mais jovem, uma menina praticamente. Pare o mundo que eu quero um Nestlé. A qual de repente se transformou em uma mulher, um tom mais sedutor, de certa forma mais agressivo, um tom que começou a trazer mensagens que assustaram até mesmo algumas pessoas. A Luísa Sonza de Campo de Morango trouxe uma mensagem que fez com que muitos pudessem interligar isso com histórias que até mesmo estivessem em livros religiosos. No Campo de Morango, uma mensagem estranha e gritante chamou a atenção de pessoas para que se observassem uma entidade cultuada nos tempos antigos, chamada de Lilith. Para alguns, Lilith foi a primeira mulher de Adão, aquela que negou estar debaixo da alçada de um homem, aquela que não aceitou ser submissa a Adão, se rebelou e depois de um tempo foi motivo de adoração por civilizações como os sumérios, por exemplo. Lilith foi uma entidade conhecida por se alimentar dos fetos dentro das barrigas das mulheres grávidas. O clipe Campo de Morango mostra, de certa forma, isso quando observamos nas entrelinhas o que Luísa Sonza tentou fazer para chamar a atenção. Segura mais um pouco que eu tô checando lá. E a pergunta que fica no ar é: será que Luísa Sonza fez isso apenas para chamar a atenção das pessoas, principalmente de um público mais religioso, a observar o seu clipe? Ou será que já foi um início de uma espécie de ritual, relembrando a própria Lilith? Tempos se passaram e agora nós temos mais um clipe, a bola da vez. Aquele que se chama Loira Gelada e que ela, nesse momento, traz uma aparência um tanto quanto assustadora, pois o clipe envolve uma mensagem de luxúria e adultério, quase que um filme de terror. A letra da música trazida por Luísa Sonza deixa claro que ela não tem um pingo de vontade de entrar no céu, aquilo que o Criador dos céus e da terra trouxe para todos nós e nos ofereceu com a graça. E que, na verdade, o que ela está fazendo é pelejando, dando risada após o demônio cair do céu no inferno. A letra da música deixa claro as intenções do clipe. Aparentemente, uma história de uma garota que foi adúltera e acabou levando o marido da outra. Isso não foi nada bom, pois, de acordo com essa história, nós temos ela, no final das contas, mostrando uma espécie de pacto, uma espécie de ritual. Pois, no próprio clipe, vemos ela sentada no colo de Satanás. E no momento em que ela está lá, quase que na frente de um purgatório onde pessoas estão pedindo socorro e ajuda para Satanás, sentado em seu trono com ela como a esposa de Satanás, nós vemos ela fumando, alimentando um vício, chorando, mostrando um estado de tristeza profunda, que é algo que uma música pode causar em uma pessoa, e em sua mão vemos uma aliança, simbolizando um pacto, um ritual, um acordo feito com o próprio Satanás dentro da história do clipe. Luísa Sonza então traz essa história com o nome de Loira Gelada, que é o seu mais novo álbum. Será que ela estaria simplesmente utilizando toda essa simbologia, essa carga energética, vibracional, letras musicais, justamente para conseguir uma audiência maior, pois sabe que isso pode gerar audiência, ou está simplesmente mostrando uma espécie de ritual? É uma pergunta que eu deixo para você, observando não só o seu clipe, mas os seus últimos clipes. O que eu quero te mostrar aqui nesse momento é que uma música, ela pode trazer uma letra, uma melodia e uma frequência vibracional
que vai, no final das contas, afetar a todos nós. Também é estranho como a música também está sempre relacionada a rituais, tanto pro bem quanto pro mal. Sempre. Por quê? Porque é uma coisa física, ela vibra, ela também se sente. Eu creio que tem isso também. Porque... E sempre a percussão, ela tem muita força, né? Também, mas não só a percussão, a melodia também. Também? Os tons, né? Porque, vamos supor aqui, a gente sabe que a gente tem ondas cerebrais, né? Você tem estado alfa, estado beta, e isso tem a ver com frequências, né? Então, vamos supor que um espírito, ele quer controlar a mente de alguém. Teoricamente, dentro dessa especulação altamente louca que a gente está fazendo, é como se fosse sintonizar um radar. Um rádio, por exemplo. Sim. Se Luísa Sonza está fazendo um ritual ou um pacto, disso eu não sei. Muitos desses atores, cantores, artistas de Hollywood e até mesmo da indústria da música trabalham com isso em seus filmes, em seus clipes e suas músicas, justamente para chamar a atenção, como eu disse. Mas o que eu quero que você observe é que quando um ator, eu não falo exatamente dela, mas de qualquer um outro, quer utilizar algo nesse sentido para nos afetar, eles têm grandes ferramentas. Caso você não saiba, uma das famílias que controlam o mundo atualmente, que são os Rockefeller, eles interferiram não apenas no mundo do petróleo, que é onde eles têm controle, pois a família Rockefeller, ela controla o petróleo no mundo, assim como a família Rothschild controla a grana, controla o dinheiro. 13 famílias que hoje controlam a população, dominam a agenda global e interferem em nossas vidas da forma que eles bem planejam. A família Rockefeller, além do petróleo, se envolveu na indústria farmacêutica, controlando aquilo que pode melhorar ou continuar mantendo as pessoas em uma espécie de escravidão da indústria farmacêutica. A medicina de petróleo, remédios que hoje muitas vezes vão apenas camuflar, mascarar os sintomas de uma doença apenas para manter essa pessoa dependente e quase que viciada nas suas fórmulas de produtos. Muitas vezes, não cortando o mal pela raiz de uma doença, mas simplesmente apagando alguns desses sintomas que incomodem, porém mantendo essa pessoa em um ciclo eterno de dependência que vai fazer com que eles ganhem cada vez mais grana, cada vez mais dinheiro. E não é curioso que a mesma família Rockefeller, envolvida com o petróleo, com a medicina de petróleo atual, também se envolveu com a indústria da música na década de 50. Em 1955, a família Rockefeller foi uma das responsáveis por mudar a padronização internacional da frequência musical. As músicas, até então, tinham uma frequência de 342 Hz. Eles modificaram essa frequência de 342 Hz, que aparentemente era uma boa frequência, para uma frequência de 440 Hz. E aí você vai me dizer, mas espera, eles aumentaram a frequência musical. Aumentar a frequência em números não significa que eles aumentaram a frequência vibracional daquele padrão de música, pois a frequência de 440 Hz é uma música de frequência ruim, uma baixa frequência, que faz com que muitas pessoas fiquem com uma tendência maior a adoecerem, a ter o sistema imunológico debilitados. Cada vez mais pessoas com ansiedade, depressão, problemas cognitivos, problemas neurológicos. E basta você observar, desde o ano de 1955 até o ano atual, a quantidade de pessoas com problemas na cabeça, problemas neurológicos, ansiedade, depressão, mal de Parkinson, por exemplo, demência, TDAH e por aí vai. Problemas cognitivos que muitas vezes são advindos de locais que as pessoas nem mesmo imaginam. E estamos falando, nesse exato momento, da frequência de músicas advindas de uma indústria da música que muitas vezes trabalha com o ocultismo de Aleister Crowley. A magia negra de Aleister Crowley é amplamente praticada dentro da indústria musical moderna. Ele está na capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles.
Evidências de bruxaria da cabala permeiam a música e a arte dos Beatles. O famoso slogan de Aleister Crowley, "Faze o que tu queres", é usado pelo rapper e marido da Beyoncé, Jay-Z, em sua linha de roupas. David Bowie mencionou Aleister na letra de Quicksand e Ozzy Osbourne o homenageou com uma música inteira intitulada Mr. Crowley. Jimmy Page, o vocalista principal do Led Zeppelin, foi fortemente influenciado pelos escritos e ensinamentos de Crowley, e ele até possuiu uma casa que foi anteriormente ocupada por Crowley. Faze o que tu queres também foi impresso em um dos álbuns de vinil do Led Zeppelin. Como que nós conseguimos observar tudo isso? O nosso corpo, como eu citei no início do vídeo, é feito em sua maior parte de água. A água reage à frequência vibracional. Quando você tem água em um local e uma música causando a sua frequência, a sua vibração ali, você vê que essa água vai se movimentar de formas diferentes de acordo com a frequência que ela está recebendo. Assim como a areia em cima de uma espécie de plataforma, assim como a fumaça, são substâncias que fazem com que nós possamos ver com os olhos a frequência que nos afeta e que, pelas músicas, em nosso corpo nós não conseguimos ver, mas o nosso corpo reage. Quer um exemplo? Veja aí. Quando lemos a Bíblia, percebemos que as Escrituras também mostram isso para nós. Davi, o rei Davi, quando estava de frente ao rei Saul endemoniado, tocava a sua harpa. Ele não soltava praticamente uma letra musical com seus lábios, apenas a harpa e músicas de alta frequência, de boa frequência. Essas músicas faziam com que o rei Saul se libertasse daqueles demônios, pelo menos momentaneamente. Porque as frequências musicais, elas podem fazer com que você esteja mais perto de Deus, ou de certa forma, atraindo entidades que se envolvem com esse mundo ocultista. Quando você canta músicas que estão na frequência do amor, da paz, da alegria, coisa do bem, você se sintoniza com a frequência de Deus. Então você atrai os anjos, ou você atrai o Espírito Santo de Deus. Quando você canta músicas que são deprê, ou desse trítono, dissonantes, ou coisas que estão relacionadas com raiva, ódio, medo, amargura, aí você atrai, é como se você estivesse sintonizando com seres espirituais que vibram nessa frequência. Então, se você canta uma música que aponta para essas coisas do bem, sintonizou, como se você tivesse sintonizado a tua rádio com a frequência de Deus. Quando você vai para essa frequência mais down, você está sintonizando com o mal, ou com a raiva, né, o ódio, a amargura, a inveja, ciúme. Quando falamos de religião, vemos que algumas religiões também utilizam-se das frequências musicais, das melodias e até mesmo das letras musicais para atrair as suas entidades. Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. É quase um funk isso aí. É o funk. Uhum. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Como que chama isso no Brasil? Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Raposa, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo, você vai invocar o demônio do sexo. E isso acaba sendo preocupante quando começamos a compreender a própria indústria e como isso nos afeta. Principalmente quando se afetam crianças, jovens, adolescentes, que não têm a mínima noção disso que eu estou passando para você. Quando olhamos o clipe de Luísa Sonza, vemos que esse padrão se repete. Vemos que Lil Nas X nos Estados Unidos também fez, alguns anos atrás, um clipe onde ele começa no paraíso,
no Jardim do Éden, assim como Adão e Eva, sem nenhum pecado. Mas depois, ele muda de ideia e resolve sair fora. Ele cai até o trono de Satanás e acaba fazendo um ritual ocultista de androginia. E por final, ele foi tão ousado que resolveu tomar o trono do próprio Satanás. Lil Nas X e Luísa Sonza têm pontos em comuns. Esse álbum dela, por exemplo, mostra apenas um único olho, que faz referência a uma sociedade que hoje controla não apenas a política e a religião, mas também o mundo da música. Muitas vezes, esses atores, atrizes, cantores e cantoras nem mesmo sabem daquilo que está sendo feito ou passado em seus clipes musicais, porque existem pessoas ali por trás controlando cada uma dessas marionetes, entre aspas. Lil Nas X também posa com esse tênis, o qual ele fez parceria com uma grande empresa. Um tênis que faz uma referência ao próprio Satanás. Um versículo bíblico do Evangelho de Lucas remete à própria queda de Satanás do reino dos céus. E dentro desse tênis, de acordo com o que eles falaram, existia a gota de sangue. Por incrível que pareça, a quantidade desse tênis foi feita de uma forma limitada. E nas prateleiras, em algumas horas, eles foram 100% vendidos, completamente esgotados. Na caixa, nós tínhamos um dos demônios que era adorado pelo rei Salomão, quando falamos em Goetia, um dos 72 demônios de Salomão descritos nos Apócrifos de Salomão, Testamento de Salomão, a chave maior e a chave menor. Um tema que podemos deixar para um próximo episódio, mas que não nos remete a coisas boas. As próprias escrituras mostram que no fim da vida de Salomão, ele deixou o Criador, a qual seu pai Davi adorava e seguia, e foi seguir a outras entidades. Salomão adorou a Baal, a Astarote, a Moloque, entre outras entidades que não são nada boas. E muito desse ocultismo atual que é envolvido com a indústria da música também é advindo das adorações ocultas de Salomão. Lil Nas X começou da mesma forma que Luísa Sonza, como um garoto inocente, alguém que não tinha nada de mal para passar às pessoas, mas que de repente se tornou aquele que tomou o trono de Satanás. E isso acontece porque a indústria da música, controlando muitas pessoas mentalmente, principalmente jovens, adolescentes e crianças, fazem com que esses que seguem os tais ídolos sigam um padrão. Eles seguem o caminho da inocência a uma suposta promiscuidade. Eu não quero afirmar nada aqui, se Luísa Sonza fez realmente um ritual ocultista ou se simplesmente ela usou isso da mesma forma que Lil Nas X usou lá para chamar a atenção e atrair mais cliques e visualizações para os seus clipes, suas músicas e o seu trabalho. Eu gostaria de perguntar para você nesse momento, será que é verdade? Me responda nos comentários aqui embaixo. Eu gostaria de saber também se você compreendeu quanto a indústria musical pode nos afetar, quanto a indústria musical pode encostar, entre aspas, em você, sem que você perceba, por meio da frequência musical, por meio da melodia e por meio das letras. E como eles, muitas das vezes, se utilizam de símbolos ocultistas, numerologia e até mesmo informações subliminares para fazer com que nós possamos estar emocionalmente controlados da forma que eles querem. O álbum de Luísa Sonza, O Tênis no Olho, de Lil Nas X, uma referência ao olho que tudo vê, maçônico, muitas das vezes refere-se também àqueles que seguem essa agenda. Ao conhecer os símbolos, você reconhecerá facilmente os escravos do programa. O sinal do único olho é o mais utilizado. Ao fazerem isso, as celebridades mostram que venderam as suas almas pela glória material e que pertencem à elite e ao sistema. Esse símbolo também faz alusão ao controle mental, ao transhumanismo e à confusão de gênero.
Outro símbolo recorrente é o da marionete, que pode ser manipulada por fios ou colocada dentro de uma caixa de boneca Barbie para tornar o conceito ainda mais óbvio. A sociedade maçônica, aqueles que veneram e idolatram Salomão. Nas lojas maçônicas, um templo maçônico tem o seu principal local tido como o trono de Salomão. E não sou eu que digo isso, são eles mesmos. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. E uma coincidência muito, mas muito chamativa é o número 322, de uma sociedade que se chama Skull and Bones. Agora, observando o clipe de Luísa Sonza, podemos ver que o tempo de seu clipe traz exatamente 3 minutos e 22 segundos. Seria tudo isso mera coincidência? Será que é verdade? Deixe seus comentários aqui embaixo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir esse nosso quadro aqui nesse programa dentro do canal Inteligência Limitada todas as quintas-feiras às 11 horas da manhã. Peço que você se inscreva no meu canal também, Thiago Lima, nas minhas redes, no Instagram, e acesse algo de interessante. Eu vou deixar um link na descrição para você compreender documentários completos que eu trouxe aqui nesse vídeo de forma resumida, mas que não podem ser postados em nenhuma das redes abertas. Ele se chama o Canal Secreto. O Canal Secreto fará com que você possa abrir os olhos com documentários que eu não trago no YouTube e em lugar algum. Isso pode fazer com que você tenha os seus olhos, muitas vezes, de certa forma, abertos ainda mais para todo esse sistema em que nós vivemos. Não apenas para a indústria musical, mas para todo ele, fazendo com que você enxergue além. E, por final, eu reforço a pergunta: será que é verdade tudo isso que nós vimos nesse vídeo aqui? Valeu e até o nosso próximo episódio.